Oi, tudo bem? Neste vídeo a gente vai continuar falando aí sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos e iniciar de fato a falar sobre a primeira função orgânica que a gente tem para falar, que são os hidrocarbonetos. Então, sem muita enrolação, vamos seguir para os hidrocarbonetos. Bom, então eu quero que você venha com as mesmas premissas que a gente teve nos vídeos anteriores, de que a gente vai sempre começar com compostos orgânicos mais simplificados e depois a gente aumenta a complexidade das estruturas. Porque isso serve muito bem para os hidrocarbonetos também. Por exemplo, eu vou te falar um pouco sobre as características dos hidrocarbonetos em geral e do porquê que a gente dá tanta ênfase para eles no começo, e depois a gente expande essa complexidade. Então, quando a gente vai falar de hidrocarboneto, a primeira coisa importantíssima que você precisa saber é que os hidrocarbonetos são compostos, como a gente já tinha comentado, compostos somente por carbono e hidrogênio. E exatamente por serem somente compostos de carbono e hidrogênio é que nós falaremos que é a função orgânica mais simples de todas. Tem gente inclusive que fala que nem chega a ser uma função orgânica de tão simples que é, mas na verdade, para efeitos didáticos, a gente vai sim considerar como nossa primeira função orgânica. E a principal importância dos hidrocarbonetos é que eles estão muito presentes no petróleo. Como assim, Taif? Na verdade, eles são os principais componentes ou o principal componente do petróleo. Então o petróleo, lá dentro do petróleo, né, aquela estrutura líquida e oleosa que é o petróleo, ele possui diversos tipos diferentes de hidrocarbonetos em sua composição. Além, obviamente, de ter nitrogênio, enxofre, oxigênio, algumas coisas menores lá dentro do petróleo. Mas eu quero que você guarde a ideia de que o petróleo basicamente é composto por hidrocarbonetos. E saber que os hidrocarbonetos estão muito presentes no petróleo é extremamente importante, porque o petróleo é matéria-prima para diversas coisas do nosso dia a dia. Então a indústria em torno do petróleo é bastante agitada e usa bastante os hidrocarbonetos no dia a dia, principalmente para a produção de compostos químicos que nós usamos como combustíveis. Exatamente, por exemplo, o combustível do seu carro, a gasolina, é um composto derivado desses hidrocarbonetos do petróleo. O diesel, que é combustível de caminhões, por exemplo, também é derivado do petróleo, também é composto majoritariamente por hidrocarbonetos. O GNV, que a gente falou na aula passada, né, o gás natural veicular, composto basicamente por alguns hidrocarbonetos, principalmente o metano, que é o menor de todos os hidrocarbonetos, e diversas outras aplicações possíveis para os componentes do petróleo, que são basicamente hidrocarbonetos. Então, quando a gente fala de combustíveis, você já percebe uma ampla gama de aplicações possíveis. Além disso, eles também estão muito presentes no dia a dia dos polímeros, que é uma realidade muito próxima de nós no nosso dia a dia, Tupperware, né, plásticos de um modo geral, sacolas plásticas, baquelite, pneu de carro, ou seja, borracha, ou seja, infinidade de polímeros que nós temos no nosso dia a dia que são compostos basicamente por hidrocarbonetos. Então perceba aí a grande possibilidade que você tem financeira mesmo quando você fala de hidrocarboneto, que são diversos compostos então possíveis de serem utilizados lá na indústria. Então o hidrocarboneto é extremamente importante para a indústria química. E aí algumas características muito importantes sobre esses hidrocarbonetos. Olha só, se eles são compostos somente por carbono e por hidrogênio, de um modo geral, esses hidrocarbonetos você vai guardar daqui para frente que eles são apolares, ou seja, eles são compostos apolares. E de um modo geral, se eles são apolares, você pode ficar seguro de dizer que eles são insolúveis em água mesmo. Então eles são insolúveis em água exatamente porque eles são apolares e a água é de fato polar, não é mesmo? E que de novo, se eles são apolares, você vai guardar daqui para frente que as forças predominantes entre moléculas desse tipo, como assim, Taif? Quando eu aproximo um hidrocarboneto de um outro hidrocarboneto exatamente igual a ele, quando eu ponho ali duas moléculas muito parecidas uma do lado da outra, o único tipo de interação que elas vão ter entre elas é o que nós chamamos de forças de dipolo induzido, nossas famosas FDI. Não se preocupa, você não precisa saber o que é uma FDI exatamente agora, nós temos vídeos mais pra frente que vão te explicar exatamente o que é isso quando a gente falar de ligações químicas e de forças intermoleculares. Mas você só precisa saber que todos os hidrocarbonetos apresentam somente forças de dipolo induzido e que isso é o principal responsável por esses compostos terem uma característica muito importante e interessante para nós daqui para frente, que são compostos que apresentam baixa temperatura de ebulição de um modo geral quando comparados com outras funções químicas. E que naturalmente, quando eu aumento a massa molar do composto, ou seja, quanto mais carbonos eu tiver no meu hidrocarboneto, maior vai ser a temperatura de ebulição deste hidrocarboneto. E se a temperatura de ebulição é maior,
a temperatura de fusão também acaba sendo maior pelo mesmo motivo. Ou seja, você precisa guardar que hidrocarbonetos, de um modo geral, têm baixas temperaturas de ebulição e que essas baixas temperaturas de ebulição são devido exatamente à única força que eles conseguem fazer entre suas moléculas do tipo de polo induzido. Para que você veja isso de uma maneira um pouquinho melhor, eu vou colocar um gráfico bem pequenininho aqui, porque eu só preciso que você pegue a ideia do que esse gráfico representa, não exatamente os valores que esse gráfico tem. Então imagina que a gente tem aqui um gráfico de temperatura de ebulição por massa molar, ou seja, quando aumenta a massa molar, eu estou analisando como que a temperatura de ebulição aumenta nesse caso. Se você constrói um gráfico como esse para hidrocarbonetos de um modo geral, pensando principalmente em hidrocarbonetos de cadeia normal, né, não ramificada, que é o que a gente consegue avaliar de maneira mais simples agora nesse começo, então guarda que hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, não ramificada, eles têm um crescimento de temperatura de ebulição totalmente associado à massa molar. Por exemplo, compostos com baixa temperatura de ebulição têm pouca massa molar, ou seja, poucos carbonos aqui, né? Eu poderia inclusive substituir essa massa molar no eixo como número de carbonos também. O número de carbonos também representa o mesmo gráfico. E com o aumento então da quantidade de carbonos, o que a gente tem é um crescimento dessa temperatura de ebulição. Esse crescimento é diretamente relacionado então com a massa molar. E isso aqui vai crescendo indefinidamente. Ou seja, a massa molar, ao aumentar, influencia na temperatura de ebulição do composto. Um composto com 5 carbonos vai ter uma temperatura de ebulição maior do que um composto com 2 carbonos, por exemplo. Então guarda essa informação que ela é muito importante. Perceba que nesse começo é muito descritivo, eu tenho que te mostrar vários detalhes diferentes sobre os hidrocarbonetos e você precisa guardar o máximo de informação possível. Porque as questões de química elas são danadinhas exatamente nesse sentido, de te cobrar tanta informação, tantos conhecimentos prévios, que se você não guardar boas informações, você não vai chegar com bagagem o suficiente no vestibular. Então guarda essas informações com bastante carinho aí no seu caderno. E os hidrocarbonetos, na verdade, eles existem em uma quantidade tão grande que nós precisamos fazer subdivisões aí nos hidrocarbonetos. E algumas dessas subdivisões a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, que a gente não tratou ainda, e outras a gente já trouxe anteriormente nos nossos vídeos, então eu vou só passar rapidinho por elas. E a primeira subdivisão que nós temos para falar de hidrocarbonetos são os nossos alcanos, que são hidrocarbonetos de fórmula geral CnH2n mais 2. Que, Taif? Como é que é? De onde surgiu esse N? Não, calma, fica tranquilo. Esse N aqui nada mais é do que o número de carbonos da sua molécula. Exatamente, então você vai olhar para o número de carbonos e automaticamente você já tem a fórmula do composto. Como é que é, Taif? Exatamente, ó, se o N é igual a 1, a gente tem, ó, C1H, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dá 4, também conhecido como CH4, ou seja, o CH4 é o menor dos alcanos, é o menor alcano possível. Se eu tivesse N igual a 2, tá aí, daí N igual a 2 é só substituir o N por 2 aqui e aqui, vai dar 2, 2 vezes 2 dá 4, com 2 dá 6, C2H6. Com N igual a 3, você já calculou C3H8, N igual a 4, C4H10 e assim por diante. Você já aprendeu então a dar o nome dos alcanos. Mas o que é importante de guardar? Essa fórmula aqui, ela é padrão para todos os alcanos. Então, se uma questão de vestibular, por exemplo, e é muito comum essas questões fazerem isso, te trouxer um problema falando o seguinte alcano foi posto para reagir num processo de combustão, você já sabe que ele está falando de um composto mais ou menos com essa estrutura. Porque as questões, muitas vezes, elas costumam se referir ao composto orgânico, ao hidrocarboneto, direto por esse nome aqui, por exemplo. Então, se a gente está falando de alcanos, vai ficar mais ou menos com essa estrutura. Vamos seguir para o próximo, então, que são os nossos alcenos. Olha, os alcenos são estruturas parecidas com os alcanos, só que tem uma grande diferença. Agora a fórmula geral, que era CnH2n mais 2, virou CnH2n. Que, Taif? Exatamente, ó, sumiu esse mais 2 daqui. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Olha, vamos pegar essa estrutura aqui. Essa estrutura, uma estrutura com 3 carbonos. Se a gente for nomear rapidinho, a gente tem o propano. Se você lembrar com carinho aqui, esse cara tem fórmula molecular C3H8, ou seja, ele tem 8 hidrogênios. E a gente precisa identificar onde que estão esses hidrogênios. Taif, tem 3 hidrogênios aqui nessa ponta, tem 3 hidrogênios aqui nessa ponta e mais 2 hidrogênios nessas meiucas aqui, que me dá então um total de 8. Agora, Taif, imagina o seguinte, imagina que eu peguei a mesma estrutura inicial parecida e coloquei uma dupla aqui no meio do caminho. Quando eu coloco essa dupla, eu já sei que ele virou um alceno e que, portanto, virou propeno. Eu já sabia, inclusive, dar esse nome, Taif. Só que agora a gente percebe que quantos hidrogênios esse cara tem? Continua tendo 3 aqui na ponta, só tem um aqui agora, porque eu já tenho 1, 2, 3 ligações feitas nesse carbono, portanto, só falta uma ligação com hidrogênio. Esse carbono
da ponta já tem 2 ligações, tem possibilidade de fazer mais 2 aqui. Ou seja, o meu novo carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Ou seja, o que tem de diferença entre estas duas fórmulas químicas? E é isso que eu quero discutir com você. Daqui para cá, o que mudou foi a presença da dupla. Antes não existia dupla, agora existe. E isso influenciou diretamente na quantidade de hidrogênios da molécula. Isso significa o seguinte, ó, todas as vezes que eu formo uma dupla para transformar um alcano num alceno, o que eu tô fazendo é retirar um hidrogênio de cada ponta para formar uma dupla no lugar. Olha lá, vou fazer de novo, ó. Tinha hidrogênio aqui, tinha hidrogênio aqui. Eu retirei um hidrogênio daqui e um daqui e coloquei uma dupla no lugar. Quando eu faço isso, é natural você ver que eu tinha 2 hidrogênios a mais antes, na minha fórmula inicial, e quando eu coloquei a dupla, eu tenho 2 hidrogênios a menos, que são exatamente estes 2 hidrogênios a menos aqui na fórmula dos alcenos em relação aos alcanos. Então essa diferença é bastante relevante, porque algumas questões de vestibular, inclusive, se referem aos compostos como um determinado alceno de cadeia tal. Então, alceno de cadeia ramificada, insaturada e assim por diante. Então você precisa saber reconhecer o nome. Continuando aqui com os nossos exemplos, falei de alcano, falei de alceno, vou falar do terceiro tipo, que é o nosso alcino, e que ele tem fórmula geral CnH2n-2. E esse menos 2 eu já te adianto que tem a ver agora com uma ligação tripla, né? Ao invés de formar uma ligação dupla, suponha que eu tivesse formado uma ligação tripla. Para que eu conseguir formar essa tripla, eu precisaria tirar inclusive mais 2 hidrogênios. Então daqui para cá eu tirei 2 hidrogênios para conseguir formar então o alceno, e daqui para cá eu tiro mais 2 hidrogênios para conseguir formar o alcino. E o segredo então está na quantidade de insaturações. Olha, os alcanos têm an na palavra, e lembra, se é an, somente ligações simples. Se é en, tem dupla na história, tem dupla na jogada. Quantas duplas, Taif? Uma ligação dupla somente. E se é in, a gente está falando de que tem ligação tripla na jogada, uma ligação tripla na jogada. Ah, Taif, eu tenho mais possibilidades de hidrocarbonetos? Sim, a gente tem a possibilidade de hidrocarbonetos que são os alcadienos, que também tem fórmula estrutural exatamente igual ao dos alcinos. Ah, Taif, agora você ferrou tudo. Não, calma lá. Você só vai ser obrigado ou obrigada a reconhecer o alcadieno se a fórmula estrutural for dada para você. Senão, você não tem como diferenciar um alcino de um alcadieno pura e simplesmente pela fórmula molecular. Então não se preocupa que ninguém vai pedir para você diferenciar um do outro, mas você precisa saber que essa fórmula também pode representar um alcadieno, tanto um alcino quanto um alcadieno. E se é dieno, tem diene na palavra, tem, portanto, 2 ligações do tipo dupla. E aqui, só pra gente finalizar a parte teórica burocrática, a gente também tem os que nós chamamos de ciclanos, ciclenos e aromáticos. E eu falo de burocracia porque esses daqui são nomes que você já ouviu falar aí no seu dia a dia em aulas anteriores. Olha, ciclano são ciclos que apresentam somente ligações simples. Vou te dar um exemplo básico aqui, por exemplo, o ciclopentano. O ciclopentano é um ciclano, é um ciclo somente com ligações do tipo simples. A fórmula geral dele é CnH2n. Pensa depois com calma por que é um CnH2n. O cicleno é um ciclo também que tem uma ligação dupla. Então, para a gente exemplificar, aproveitando o exemplo anterior, põe uma dupla na história, já virou um cicleno. Tem fórmula CnH2n-2. Porque eu coloquei uma dupla na história, preciso perder 2 hidrogênios em relação ao anterior. E por último, os compostos aromáticos, que nada mais são do que os compostos que apresentam anel aromático. A gente já tinha conversado sobre isso antes. Esses compostos que apresentam anel aromático, que tem somente carbono e hidrogênio, são também hidrocarbonetos. O benzeno, inclusive, é um dos principais hidrocarbonetos aromáticos que a gente encontra no petróleo e no nosso dia a dia, um dos principais aí de uso industrial. Então essas são as subdivisões dos hidrocarbonetos e você precisa saber diferenciar umas das outras. Quando eu digo diferenciar, é saber reconhecer mesmo, porque a questão provavelmente pode citar para você de que ela tá falando de um alcano, de um alceno, de um alcino, de um desses aqui. Então se acostume com esses nomes. Beleza, e agora que você ouviu bastante sobre as subdivisões dos hidrocarbonetos, me sinto mais confortável da gente expandir um pouco essa ideia e começar a olhar agora um pouco para os compostos que possuem ramificação. Porque até agora, não sei se você percebeu, eu só te mostrei exemplos de compostos que não têm ramificação, porque exatamente os compostos são mais fáceis de nomear. Daqui para frente, agora a gente vai falar bastante sobre compostos ramificados e a coisa começa a ficar um pouco mais feia, mas esse já é o primeiro passo para todo o restante da química orgânica. Daqui para frente,
se você aprender a nomear compostos com ramificação, você vai se dar muito bem com as outras funções orgânicas e vai saber tudo sobre química orgânica até o final do curso. Então não se preocupa, vamos com bastante calma, vem aprender junto comigo. E para falar então de compostos ramificados, vamos primeiro definir o conceito de substituintes. O que são então substituintes na química orgânica e como que a gente precisa aprender a lidar com esse nome e com tudo que vai aparecer sobre isso? Bom, então pensa comigo nessa molécula aqui, ó. O que eu quero que você perceba de uma estrutura como essa? Essa estrutura só tem carbonos e hidrogênios, só tem uma sequência carbônica, portanto é uma cadeia normal, não tem duplas, portanto é uma cadeia saturada. E eu quero que você perceba que todos esses hidrogênios, eles compõem de fato as cadeias carbônicas de um modo geral. Então, para existir uma cadeia carbônica, precisa existir carbonos e hidrogênios, senão não vai ser uma cadeia orgânica. E se por um acaso um destino ou por algum procedimento industrial eu por acaso tirar esse hidrogênio daqui e colocar um CH3 no lugar, o que a gente acabou de fazer foi substituir o hidrogênio, que é componente normal e natural de um composto orgânico, por uma outra coisa que vai estar substituindo ele. E essa outra coisa nós chamaremos de substituinte. Ou seja, substituintes são estruturas que entram no meu composto orgânico, substituindo a posição que antes era de um hidrogênio. Ou seja, substituinte pode ser qualquer coisa que esteja ligada na cadeia carbônica e que entrou no lugar de um hidrogênio ali. Então esse conceito de substituinte é importantíssimo porque todas as ramificações acabam sendo o que nós chamamos de grupos substituintes. Então isso aqui é um grupo substituinte. E você pode bem perceber que esse grupo substituinte pode ter um carbono, como nesse exemplo, mas ele pode ter diversos carbonos. Eu posso ter um grupo com 2 carbonos, com 3 carbonos e assim por diante. E aí agora eu vou te mostrar vários desses grupos substituintes, dos que a gente está mais acostumado a usar, dos que mais aparecem nos vestibulares, mas agora eu vou começar a chamar tudo isso de ramificações, que é o nome mais usual no nosso dia a dia, é o que a gente vai usar para tratar sobre esses grupos substituintes especificamente. No futuro a gente vai ver que esses grupos substituintes podem acabar sendo outras coisas, como por exemplo um oxigênio, como por exemplo um OH e assim por diante, e é isso exatamente que dá origem às nossas outras funções orgânicas. Mas nesse primeiro momento a gente vai focar nas ramificações, quando o grupo substituinte na verdade é uma cadeia carbônica somente composta por carbonos e hidrogênios. Ou seja, é como se esse substituinte, essa ramificação, fosse pura e simplesmente mais um pedaço de um hidrocarboneto. Como assim, Dave? Ué, olha para esse CH3 aqui. Esse CH3 poderia muito bem ser um antigo CH4 que eu tirei um dos hidrogênios e ele virou um CH3 com a possibilidade de ligar-se com esse outro carbono. Então esse grupo substituinte, ele provavelmente é proveniente do CH4, do qual eu tirei um hidrogênio. E é isso que eu preciso que você se acostume daqui para frente. Olha só, quando o composto tiver um carbono no seu substituinte, ele vai ter uma cara mais ou menos como essa, CH3, que é o que a gente já mostrou aqui, com a possibilidade de fazer uma ligação, ou seja, o carbono ainda pode fazer uma ligação. Se você preferir, você pode até representar essa outra ligação do lado de cá, pura e simplesmente para mostrar que é o carbono que ainda tem essa possibilidade de ligação. Fica mais bonitinho mostrar desse jeito. Então, quando o grupo tem apenas um carbono, esse grupo substituinte ou essa ramificação vai receber o nome de MET. Esse MET ainda indica de novo um carbono, do mesmo jeito que a gente fez na nomenclatura inicial, só que ele sempre termina com um IL. Então, esse IL é um indicativo de que é um substituinte, de que é uma ramificação. Então, o meu grupo CH3, que é um grupo de apenas um carbono, nós sempre usaremos daqui para frente a denominação de grupo metil. Ou seja, todas as vezes que eu me referir a uma ramificação de um carbono apenas, vai ser uma ramificação do tipo metil. Quando eu tiver uma ramificação com 2 carbonos, a coisa começa a ficar um pouco diferente. Na verdade, para 2 carbonos ainda é exatamente igual, porque eu tenho um CH2, CH3, esse carbono com as 4 ligações e esse carbono com 3 ligações já feitas e uma ligação para fazer. E essa ramificação recebe um nome que tem a ver com a quantidade de carbonos. Se é 2, é et, e se é ramificação, é il. Portanto, essa ramificação é uma ramificação do tipo etil. Para 3 carbonos, a coisa começa a engrossar um pouco de verdade, porque para 3 carbonos eu posso ter uma estrutura CH2, CH3, CH3, perdão, CH2 aqui. E aí, este cara aqui nós chamamos de propil, o radical propil, prop de 3 carbonos e o de ramificação. Mas às vezes esse cara também pode aparecer para você como N-propil. Você pode até pensar nesse N como se fosse o normal, né? O propil normal, que é o propil em sequência, o propil em uma linha reta. Mas você pode bem perceber que esse cara aqui, por ter 3 carbonos, ele já começa a ter a possibilidade de se mostrar de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, com este carbono fazendo ligação para 2 lados, cada um com um CH3 aqui. Essa ramificação com
continua tendo 1, 2, 3 carbonos aqui, com esse carbono sendo ligado no final da molécula. Então perceba que essa ligação com que eu não ligo com ninguém é a ligação que de fato vai se conectar com o restante da cadeia. Então não esqueça disso de jeito nenhum. Existe um restante de cadeia que vai se conectar nessa ramificação aqui. Se você não lembra como que é exatamente a ramificação, volta na aula que a gente fala de nomenclatura das cadeias e olha qual é o tipo de cadeia ramificada que você vai entender o que é a ramificação com calma. E aí, quando essa ramificação de propil, ou seja, de 3 carbonos, ela aparece com essa estrutura um pouco diferente, nós chamamos isso de isopropil. Taif, eu tenho que lembrar tudo isso? Sim, infelizmente você tem que lembrar de todos esses nomes: metil, etil, propil, isopropil e todos os outros que eu vou falar daqui pra frente, porque eles são extremamente importantes para suas questões. Então já falamos de 1 carbono, de 2 carbonos e de 3 carbonos. Pra gente finalizar com estes substituintes de cadeias abertas, né, de estruturas abertas e não fechadas, eu vou falar aqui então da estrutura de 4 carbonos. Para 4 carbonos a coisa já fica um pouco mais feia, e eu já te adianto que por ser mais feio, exatamente ele é menos cobrado nos vestibulares. Mas eu vou te listar aqui para que você conheça as possibilidades. Vou até fazer em azul e pequeno para caber tudo aqui. E com 4 carbonos eu posso ter a minha cadeia carbônica, a minha cadeia que eu vou chamar de cadeia principal no futuro próximo, ligada num radical, numa ramificação de 4 carbonos do tipo CH2, 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 CH3. Olha, a ramificação com os 4 carbonos em sequência, do mesmo jeito que nesse daqui. Então é o normal butil, porque agora tem 4 carbonos, então é but. Então este é o N-butil. Mas eu também posso ter a minha cadeia se ligando com a minha ramificação em outros carbonos daqui. Esse R pode estar no carbono da ponta, mas pode estar nesse carbono daqui, mas pode estar nesse carbono daqui, que é exatamente igual a esse daqui, mas essa ramificação pode se conformar de várias maneiras diferentes. Então olha aqui, ó, CH3, CH, CH2, CH3. Se eu coloco então a minha cadeia carbônica aqui, o meu grupo R aqui, eu tenho 2 para um lado, 1 para o outro. Este amigo aqui nós chamamos de sec-butil. Sec-butil porque ele tem 2 para um lado, tá vendo? Sec de segundo, de 2. Então tá aqui, ó, 2 para um lado, 1 para o outro, mais o carbono do meio, tem 4 carbonos. Esse é o sec-butil. Como você já percebeu que o espaço não deu, eu vou precisar usar aqui embaixo, já vou te dar os melhores momentos aqui, ó. Se essa ramificação tiver com uma estrutura um pouco diferente, por exemplo, um carbono no meio, com estes outros caras e este carbono do meio ligado no radical R, ou seja, ligado na cadeia carbônica, nós vamos chamar esse cara de terc-butil. E por último, pra gente não dizer que não falou, tem um cara que é muito parecido com o isopropil, tem uma estrutura parecida com essa, só que ao invés de ser um R direto, ele ainda tem mais um carbono aqui e depois o R. Ou seja, ele tem o CH, o R aqui do lado. Olha só, tô colando aqui de cima, bem parecido. Só que além disso, ele ainda tem mais um CH aqui. Então, na verdade, esse CH não pode ser CH, tem que ser CH2 para completar os 4 do carbono. E esse CH tem um H3C de cada um dos lados. Taif, por que você tá falando isso? Porque quanto mais eu falar H3C, CH2, CH3, você vai se acostumando com essa nomenclatura. Então, por mais que seja chato nesse começo, é importante que você saiba os nomes e saiba falá-los. Então, vai se acostumando a ouvir aí. Então, esse último que tem essa estrutura mais louca aqui, a gente chama de iso, do mesmo jeito que a gente falou no isopropil, esse é o isobutil. E pronto, agora sim a gente falou de todas as ramificações possíveis e eu quero que você guarde todas essas ideias aqui junto comigo, porque essas ideias são extremamente importantes pro andamento do resto do curso. Todos esses substituintes que a gente viu até agora na lousa anterior são substituintes do tipo alquila, que são os substituintes provenientes dos alcanos de um modo geral. Então as alquilas são ramificações provenientes dos alcanos, ou seja, de compostos de cadeia aberta. Então são ramificações de cadeia aberta. E outros substituintes importantes de cadeia fechada são os que a gente chama do tipo aril, que são substituintes que possuem, na verdade, anel aromático. Sim, nas nossas cadeias, às vezes a gente pode ter ramificações apresentando estruturas com anel aromático. As duas principais que eu quero trazer para vocês são as seguintes. Quando a cadeia principal do meu composto orgânico tem uma ramificação que é diretamente o meu benzeno, ou seja, eu tenho um benzeno ligado diretamente no meu composto orgânico, a este tipo de ramificação nós damos o nome de fenil. Então a ramificação fenil é uma ramificação que tem um benzeno ligado diretamente na cadeia carbônica. E tem uma estrutura muito parecida com essa, que inclusive nos confunde bastante, que é uma estrutura que tem as mesmas triplas, portanto o anel aromático, e que tem um CH2 ligado, sim, na cadeia carbônica principal. A
este cara nós damos o nome de benzil, ou seja, ramificação benzil. Por quê? Porque parece com benzeno mesmo, mas cuidado, não se confunda. Nas duas estruturas a gente tem o anel aromático e a estrutura que mais parece com benzeno, na verdade, chama-se fenil. E lembra, se é ramificação é porque termina em il, tá? Então é fenil e benzil. Então você precisa conhecer isso daqui e saber identificar quando que é ramificação na molécula. E para saber identificar quando que é ramificação, é exatamente que a gente vai começar a falar dessa nomenclatura dos compostos ramificados. E agora, finalmente, então, vamos falar um pouco sobre a nomenclatura dos compostos ramificados, que aumenta bastante em complexidade. Então, como tudo na química que veio antes aqui até agora, a gente vai seguir uma receitinha de bolo. Então, para compostos ramificados, a receitinha de bolo segue 3 passos importantíssimos aqui. O primeiro passo é identificar a cadeia principal. Aluno a mais, aluna a mais. Vamos com calma aqui. O que é a cadeia principal? Existe uma regra para determinar essa cadeia principal. Eu digo identificar porque a cadeia principal ela é única. Ela não pode existir de duas maneiras diferentes. Só existe uma cadeia principal em um composto orgânico. Então o que a gente precisa fazer é identificá-la e não, na verdade, determinar, porque ela já está determinada. O que a gente precisa fazer é identificar. Então o segredo para identificar essa cadeia principal é tomar como uma obrigação de que essa cadeia principal ela possua a maior sequência carbônica possível que englobe todas as insaturações e o maior número de ramificações possível. Como assim, Taif? Então vamos com calma identificar o que é uma cadeia carbônica aqui. Então imagina uma cadeia como essa, é visível que essa cadeia possui uma ramificação. Então para escolher nesse nosso primeiro exemplo qual é a nossa cadeia principal, eu vou tentar contar de jeitos diferentes aqui as possíveis cadeias. Quando eu olho para esse sentido, eu posso contar essa nossa cadeia como 1, 2, 3, 4, 5, contabilizando que essa cadeia é a nossa cadeia principal. Mas eu também poderia ter uma outra cadeia principal, que eu vou pintar em verde aqui, que seria uma cadeia, por exemplo, com 1, 2, 3, 4 carbonos. Perceba que eu posso ter essa cadeia com 4 carbonos, mas que essa cadeia, de fato, não é a maior sequência carbônica possível, porque a gente precisa, para identificar a cadeia principal, ter a maior sequência carbônica possível, que englobe todas as insaturações, nesse caso não tem insaturação, e o maior número possível de ramificações. Tanto na azul quanto na verde, a gente tinha somente uma ramificação, mas a primeira regra é que tem a maior sequência carbônica possível. Então a minha sequência principal, minha cadeia principal nesse meu primeiro exemplo, é a cadeia que eu pontilhei em azul, portanto a cadeia que tem 5 carbonos. Então a cadeia que teria no seu início do nome, no prefixo do seu nome, o prefixo pente. Pente referindo-se então a 5 carbonos. E que se ela tem 5 carbonos de cadeia principal, portanto, este pedaço da cadeia que está fora da sequência principal de carbonos é o que nós chamamos de uma ramificação. E essa ramificação especificamente, já que apresenta somente um carbono de ramificação, ela é uma ramificação do tipo metil. E olha que sorte, eu já estou te dando o segundo passo do nosso passo a passo aqui. O primeiro passo foi identificar a cadeia principal, o segundo passo é determinar as ramificações. E nesse caso específico, a nossa ramificação é a ramificação do tipo metil. E o nosso terceiro passo aqui, depois que a gente determinou a cadeia principal e todas as ramificações, o que a gente vai fazer é dar nome ao composto. E a nomenclatura do composto também depende da ramificação. Então, daqui para frente, uma coisa importantíssima que você tem que guardar é que a ramificação, de um modo geral, precisa vir antes do nome da cadeia principal. Ou seja, se aqui nós temos uma ramificação do tipo metil, o nome do metil deve vir antes do nome da cadeia principal. Portanto, a ramificação vem antes do nome da cadeia principal. Como assim, Taif? Vamos resolver esse exemplo aqui que você vai entender 100% de como ficou. Olha, a gente tem uma cadeia principal de 5 carbonos, portanto eu sei que a cadeia principal é pente. Mas na verdade, Taif, aqui no carbono 3, a gente tem uma ramificação do tipo metil. Então eu preciso obrigatoriamente indicar onde que essa ramificação está localizada. Taif, ela está localizada na posição 3 da minha cadeia principal, e o que está na minha posição 3 da cadeia principal é uma ramificação do tipo metil. Então eu tenho um 3-metil, e esse tracinho é sim obrigatório, coloque esse tracinho aqui, e entre a última ramificação do seu nome e o nome da cadeia principal não tem tracinho. Então é metil e já o nome da cadeia. A cadeia tem 5 carbonos, portanto ela é pente. A cadeia não tem insaturação, portanto é AN, e é um hidrocarburo
hidrocarboneto, portanto é O. Então este é o 3-metilpentano. Taif, como assim? 3-metil está na posição 3 da cadeia principal. E é assim que a gente identifica este primeiro exemplo aqui. Então 3-metilpentano, o nome do primeiro composto. Vamos ver um segundo exemplo um pouquinho mais complexo agora. Olha este composto aqui, que bonito, olha só. Vamos nomear então a cadeia principal. Vamos no passo a passo para a nomenclatura dos compostos ramificados. Primeiro, identificar a cadeia principal, que é a maior sequência carbônica possível. Quando eu olho aqui, eu tenho 1, 2, 3 e aqui eu chego numa encruzilhada. Porque se eu coloco 4 aqui, eu tenho a possibilidade de uma cadeia com 4 carbonos, mas se eu coloco 4 aqui, eu também tenho uma possibilidade de uma cadeia com 4 carbonos. E agora você tem que definir qual você quer escolher dessas duas. E você vai definir lendo isso daqui, ó. A maior sequência possível, ambas têm 4, que englobe todas as insaturações. Então, a partir desse momento, eu já defini qual é a sequência principal. E o maior número de ramificações possível. Nesse caso, tanto aqui quanto aqui, teria somente uma ramificação. Mas Taif, ainda tem um problema nessa molécula, porque eu posso nomear ela começando por aqui ou pelo outro lado, 4, 3, 2, 1, né? Se eu tiver a cadeia contando da direita para a esquerda, também é uma nomenclatura possível. Taif, qual é mesmo a que a gente vai considerar? Lembra, a gente considera que a insaturação tem o menor número possível. Então, no que está em azul, a insaturação estaria no carbono 3. No que está em preto, a insaturação está no carbono 1, na verdade, que é o menor número. Então, a gente tem que considerar a nomenclatura que está em preto. Ah, Taif, entendi a malandragem. E agora, qual que é a ramificação que a gente tem aqui? Taif, de novo, a gente tem a ramificação do tipo metil. Exatamente. Então, eu já identifiquei a cadeia principal e já determinei a insaturação. Agora, eu só preciso dar nome ao composto. Qual que é o composto, Taif? 1, 2, 3, 4 é but, só que antes ele tem um metil aqui na posição 2. Então, ele é um 2-metil, com o hífen entre o número e a ramificação, porém sem hífen entre a ramificação e a cadeia principal. A cadeia principal é uma cadeia com um but e que na posição 1 possui uma dupla, portanto um N, e um hidrocarboneto termina em O. Olha o nome do composto começando a ficar estranho, porque você está começando a representar tudo que este composto apresenta de uma maneira bem padronizada, seguindo o que a IUPAC pediu. Então este é o 2-metil-but-1-eno. É assim que a gente fala, 2-metil-but-1-eno. E não se assusta, você perceba que não é difícil fazer. Você segue essa receitinha de bolo, esse passo a passo, lembrando do nome lá das ramificações, que você vai conseguindo fazer então o que você precisa aqui. Mais um exemplo um pouco mais complexo. Olha essa molécula, que coisa bacana, como começou a ficar legal. Vamos nomear, não precisa ter medo de coisa estranha, coisa feia aqui. A gente pode começar olhando então qual é a cadeia principal. Maior sequência de carbonos possível. Olha, uma boa candidata é essa sequência em linha reta aqui. Vamos contar ela primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 carbonos nessa cadeia do meio aqui. Eu poderia ter outras possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, somente 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente 6 carbonos. Ou seja, não existe uma outra estrutura com mais de 6 carbonos. Somente uma delas com 7. Portanto, provavelmente ela é a principal. E mais do que isso, ela precisa conter as minhas insaturações. Nesse caso específico, a insaturação está exatamente aqui. Então, este pedaço da minha cadeia precisa participar da minha cadeia principal. Tá aqui, ó. Então, essa é a minha cadeia principal. Agora, eu preciso numerar essa cadeia principal de um lado para o outro. De qual lado eu começo? Lembra, regrinha da dupla. Sempre começa do lado mais próximo da dupla. Então, começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. E agora que eu nomeei com calma a minha cadeia principal, eu preciso identificar então as minhas ramificações. Eu tenho uma ramificação aqui do tipo metil, porque só tem um carbono. E olha que sorte, aqui a gente tem uma outra ramificação também do tipo metil. Mas se você olhar aqui em cima, aqui a gente tem uma ramificação um pouquinho maior, que é uma ramificação com 2 carbonos. Já é uma ramificação do tipo etil. Essa ramificação aqui, ó, somente estes 2 carbonos aqui. Ou seja, o que eu percebi? Eu percebi que eu tenho 2 ramificações do tipo metil e uma ramificação do tipo etil, além da minha dupla aqui. Como que eu faço então, Taif, para nomear esse negócio? Vamos com calma. Eu preciso representar todas as ramificações antes da cadeia principal e eu preciso seguir uma ordem entre essas ramificações. Eu, Taif, vou falar e somente falar, você vai anotar aí no seu caderno, no seu resuminho. Você vai perceber que daqui para frente a gente sempre vai colocar a ramificação que tem a primeira letra vindo antes no alfabeto, ela também vem primeiro no nome. Taif, como assim? Olha, eu
olho pro etil e olho pro metil. Quem vem antes? A letra E ou a letra M? Na verdade, a letra E vem antes, então o radical etil, a ramificação etil, precisa aparecer antes no nome também. Então, se eu tenho uma ramificação etil no carbono 4, o meu nome começa com 4 etil. Entre uma ramificação e outra, precisa existir o hífen também. Portanto, 3, 5, para indicar a posição dos dois grupos metil. E se eles são 3 e 5, eles são 2, portanto, eles são di. Di o quê? De ramificações do tipo metil. Di metil. Aí, já coloquei o etil, já coloquei os dois do tipo metil, só precisa falar da cadeia principal agora. Exatamente. Entre a última ramificação e a cadeia principal não tem hífen e a cadeia tem 7, portanto ela é hept. Mas, mesmo não tendo hífen normalmente aqui, como a gente tem uma cadeia carbônica com 7 carbonos, a gente teria um hept. Um hept tem um H. E aí, lá do português, a gente fala, olha, já que ele tem H, não precisa colocar esse H aqui e junta tudo. Vira um hept aqui. Ah, Taif, mas eu quero deixar com H porque fica mais fácil de lembrar. Tudo bem. Se você quiser deixar o H, nesse caso específico de letras que começam, nesse caso específico de palavras que começam com H, deixa o hífen aqui. Hept. Existe uma dupla no carbono da posição 2, portanto 2, N, O, porque é hidrocarboneto. Ou seja, o nome feio deste composto é 4-etil, 3,5-dimetil, hept-2-eno. É assim que a gente fala o nome desse composto e ele já é mais difícil de visualizar. Então perceba que esse passo a passo é extremamente importante para você fazer daqui para frente. Então determina a cadeia principal olhando para a maior sequência, levando em consideração as insaturações e a maior quantidade possível de ramificações. Depois determina o nome dessas ramificações uma por uma, cuidado para não se confundir. E por último, só dá o nome para o composto, colocando as ramificações todas antes do nome da cadeia principal. Lembra que o nome da cadeia principal é aquele nome que contém o prefixo, o infixo e o sufixo. A gente já falou na aula passada. E a ramificação, tudo que é ramificação, vem antes de todo esse nome que a gente já tinha comentado. E é essa receitinha de bolo que você precisa seguir para vários e vários e vários compostos carbônicos e aprender a dar nome para todos eles. E vamos seguindo aí para os acertos finais dessa aula. Para a gente ir encaminhando então para o final, eu quero trazer exemplo para você de compostos, por exemplo, cíclicos que apresentam ramificação. E não se assusta, tá? Neste primeiro caso aqui é bem tranquilo de determinar mesmo. A cadeia principal nos casos de compostos cíclicos sempre vai ser considerada como sendo a parte cíclica da cadeia. Então, vou repetir. O ciclo ou o anel aromático, né? Se eu tiver uma cadeia mais ou menos como essa, aqui ligada numa outra pequena sequência carbônica, quando essa pequena sequência carbônica ela é de fato pequena, ou seja, quando essa sequência carbônica para fora do ciclo ela é pequenininha, ela é considerada como uma ramificação. Se essa cadeia carbônica fosse muito grande, é possível que ela fosse considerada uma cadeia principal e isso daqui uma ramificação. Mas nesses exemplos eu quero que você considere que a cadeia principal é o ciclo. Lembra, eu só vou dizer que não é o ciclo se essa ramificação, se isso que parece uma ramificação for extremamente grande, do tipo 12, 13 carbonos, aí sim eu vou chamar este cara de ramificação. Mas isso é muito usual, você não precisa se preocupar com isso. Se preocupe aqui em ter o ciclo ou o anel aromático como cadeia principal. E se a ramificação é pequenininha, ele vai ser de fato a cadeia principal e você começa sempre contando do mais próximo possível dessa ramificação. Como assim, Taif? Se eu só tenho uma ramificação, eu começo contando exatamente dela. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Taif, eu não poderia contar ao contrário? Sim, nesse caso específico eu poderia ter feito 1, 2, 3, 4, 5. Não faz diferença, desde que você comece a sua nomenclatura na ramificação. Este composto tem uma ramificação do tipo metil, e se ele é metil e ele é um ciclo de 5 carbonos, ele é o metil. Taif, eu não preciso indicar onde que tá? Na verdade, como só tem uma ramificação, ela obrigatoriamente está no primeiro carbono da sequência carbônica. Então não preciso identificar onde que ela está localizada nesse caso específico. Então é o metil ciclo, porque é um ciclo de 5 carbonos, ciclo pentano, porque não tem dupla. Este é o metil ciclo pentano. E nesse caso específico aqui, a gente sabe que o anel aromático, enquanto cadeia principal, é chamado de benzeno, e essa ramificação é uma ramificação pequenininha chamada de metil. Este cara, portanto, ele é o metilbenzeno. Estruturas tranquilas, fáceis de fazer, porque só tem uma ramificação. Quando a gente coloca duas ramificações, daí o nome dessas coisas muda um pouco, porque a gente pode ter uma ramificação aqui do tipo metil, por exemplo, e uma segunda ramificação aqui nessa molécula. Então eu vou ter uma nomenclatura que vai precisar obrigatoriamente mudar.
trocar. Por quê? Porque olha só, nessa sequência carbônica, a minha segunda ramificação tá no número 4, mas eu poderia fazer a contagem por cima, que eu vou colocar em azul aqui, sendo 1, 2, 3, e a minha segunda ramificação, perceba que ela acabou de ficar na posição 3. Então eu poderia escrever essas duas ramificações das seguintes maneiras: 1,4-dimetil ciclopentano, 1,4 porque tá na posição 1 e na posição 4, di porque eu tenho duas ramificações do tipo metil. Ou eu poderia escrever também, que é o que tá em azul, 1,3-dimetil. E aí você já vai pensando o que seria mais interessante. É óbvio que a gente vai seguir com a mesma linha de raciocínio anterior e continuar falando que a menor soma possível é a soma que prevalece. Portanto, a soma do 1,3, 1 mais 3 costuma dar menos do que 1 mais 4, né? 1 mais 3 dá 4, 1 mais 4 dá 5. Portanto, 1 mais 3 é o jeito correto e o 1 mais 4 tá errado, porque a partir do momento que a gente tem uma segunda ramificação, a menor soma possível é a que prevalece. Agora sim, finalmente vamos finalizar toda a teoria. Agora eu vou te dar um último exemplo, a gente finaliza isso, faz exercício e acaba e vai descansar. Existe uma coisa muito comum da gente ver nas questões de química, que são questões designando posições de ramificações através desses nomezinhos estranhos aqui: orto, meta e para. Esses nomezinhos são posições específicas em alguns compostos também muito específicos. Quando a gente está falando especificamente de compostos benzênicos, ou seja, compostos que apresentam anel aromático, nós podemos representar as posições das ramificações de uma maneira muito específica através desses nomes. Como assim, Taif? Imagina que eu tenho 3 anéis aromáticos aqui, ó. As posições das ramificações nos casos orto, meta e para são posições relativas sempre que a gente tiver duas ramificações. Então é sempre a posição de uma ramificação em relação à outra. Isso é importantíssimo. É a posição de uma ramificação em relação à outra. Não perde isso da cabeça. Como assim, Taif? Para facilitar, eu vou sempre colocar a nossa primeira ramificação nesse carbono aqui de cima. E a gente vai analisar a posição da segunda ramificação que vai aparecer. Essa segunda ramificação, ela pode aparecer em relação a esse primeiro carbono no nosso carbono 2, né? Poderia ser aqui ou poderia ser aqui também, tanto faz. Ela pode aparecer em relação a esse carbono no nosso carbono, que seria o carbono 3. Como assim carbono 3, Taif? O carbono que está em azul vai ser sempre considerado carbono 1 da cadeia principal. 1, 2, 3, portanto carbono 3. 1, 2, 3, portanto carbono 3. Por último, a ramificação pode estar nesse carbono 4 em relação ao carbono inicial lá de cima. Então, todas as vezes que a ramificação estiver na posição 1, 2, ou seja, na posição 1, 2 aqui ou 1, 2 aqui, a gente vai chamar de 1, 2 dimetil. Isso a gente já sabia fazer, a gente fez na lousa passada. Dimetilbenzeno, claro, né? Só que a gente também pode substituir este 1, 2 dimetil por orto dimetil. E você deve saber reconhecer este orto como substituinte nas posições 1, 2. Ou seja, o orto e o 1, 2 são equivalentes. Às vezes a gente representa por orto, às vezes a gente até representa pela letra O simplesmente. Então a gente inclusive fala 1, 2 dimetilbenzeno ou orto dimetilbenzeno ou O dimetilbenzeno. Essas três formas são possíveis e as três formas se referem à mesma coisa, que são ramificações nas posições 1 e 2. Veja, a ramificação pode estar aqui ou aqui, não é que tem os dois ao mesmo tempo, é um ou outro. Mesma ideia vai ser aplicada aqui quando as ramificações estão na posição 1, 3, nós vamos chamar de 1, 3 dimetil, mas esse 1, 3 ele pode ser substituído por meta dimetilbenzeno ou até mesmo pela letra M, M dimetilbenzeno. E aqui, como está na posição 1, 4 ou ramificações nas posições 1 e 4, a gente pode substituir por para dimetilbenzeno ou até mesmo pela letra P, P dimetilbenzeno. Então o 1, 4 é substituído pela palavra para ou pela letra P. E é essa malandragem que você precisa aprender a fazer, porque as questões dos vestibulares, elas fazem isso sim. Elas se referem a compostos como esses através dessas designações estranhas aqui. E isso vai ser bastante útil lá nas reações orgânicas lá no final da matéria. Então se acostuma desde agora que você não vai sofrer lá no final. E vamos finalizando aqui com o exercício então, e esse exercício fala pra gente o seguinte: hidrocarbonetos podem ser usados como combustível, por exemplo, o gás but-1-eno. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular e a quantidade mínima em quilogramas do gás oxigênio necessária para a combustão completa de 5,1
5,6 quilos deste combustível. Então vamos lá, resolver essa questão envolve saber de vários detalhezinhos que a gente vai conversando aqui agora. E aí, só pra gente não perder de vista, né, já vou deixar as alternativas aqui pra nós. E aí, pra fazer essa questão aqui, vamos focar o seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente precisa identificar é qual que é o gás que ele tá falando. Ele falou que é um hidrocarboneto que chama but-1-eno. E a gente malandramente já sabe reconhecer esse cara. Ó, se ele é but e ele tem um en, ele tem uma dupla na posição 1. É but, tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos, o but tem uma dupla na posição 1 aqui. Este é o nosso composto. E aí a gente pode pensar o seguinte, para determinar a fórmula molecular dele, a gente pode pensar de duas maneiras. Primeiro, se eu sei que ele tem uma dupla, eu sei que esse cara é um alceno. E se ele é um alceno, a fórmula geral do alceno é CnH2n. Portanto, se ele é but, ele tem 4 carbonos, o N é 4, portanto o 2N é 8. Então tem que ser C3H8. Fica entre B e C. Ah, acabei de perceber que aqui é 19,2, desculpa o meu erro. Até porque não faria sentido, teriam duas alternativas exatamente iguais. Ou eu poderia simplesmente também, depois que eu determinei o composto, contar os carbonos mesmo. 1, 2, 3, 4, então é C4. Eu tenho 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui e 2 hidrogênios aqui. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8 também. Então tá definido aí o tamanho do meu composto. Agora que eu defini quem é o meu composto, quem é o meu hidrocarboneto, e usei exatamente isso que a gente viu na aula de hoje para fazer isso, eu vou determinar então qual é a massa de oxigênio que precisa ser utilizada em quilogramas. Bom, agora que eu sei qual que é a fórmula, C4H8, faço um cálculo estequiométrico numa combustão com oxigênio, lembrando que combustão completa forma CO2 e água. Tenho que balancear essa equação, eu tenho 4 carbonos aqui, preciso ter 4 carbonos aqui, 8 hidrogênios, preciso ter 8 hidrogênios lá, o que me dá um total de 8 com 4 dá 12 oxigênios, 6 vezes 2 dá 12 oxigênios também. E o que ele está perguntando é quanto de oxigênio precisa ser utilizado para consumir 5,6 quilos desse cara aqui. A parte boa é que a proporção estequiométrica ela está me mostrando que é de 1 para 6 entre esses dois, ou seja, para cada vez que eu tiver 1 mol deste composto sendo consumido, automaticamente eu também estarei consumindo 6 mol de oxigênio, de O2. E isso me dá também naturalmente uma relação em massa, porque para cada 1 mol desse composto aqui, a massa molar dele, a massa de 1 mol dele é 48 mais 8, 56 gramas para cada mol, 56 gramas por mol. Você já aprendeu a determinar a massa molar nas aulas de massa molar, lá no outro bloco de conteúdo. Então, para cada 56 gramas desse cara que eu uso, ou seja, para cada 1 mol dele que eu uso, na verdade eu vou estar usando 6 mols de oxigênio, que é a mesma coisa que 6 vezes 32, que é a massa molar do O2. Só que na verdade eu quero saber quanto de massa de O2 que vai ser produzida quando na verdade eu usar 56 quilogramas, portanto 56 vezes 10 a terceira gramas. E olha que sorte a nossa, daqui para cá é visível que eu só multipliquei por 10 a terceira. Então naturalmente daqui para cá eu só preciso multiplicar por 10 a terceira. Portanto a massa de oxigênio que a gente vai ter aqui vai ser uma massa de 6 vezes 32 vezes 10 a terceira gramas. Como ele quer em quilograma, esse 10 a terceira gramas vira quilograma e a massa de oxigênio é 6 vezes 32, que até onde me lembro dá 192 quilogramas. E aí você percebe que o Taif errou e o Taif também percebeu que ele errou, porque na verdade não é 56 vezes 10 a terceira, mas sim 5,6 vezes 10 a terceira, Taif. Como é 5,6, esse 6 vezes 32, para fazer melhores momentos, fica 6 vezes 3,2 e aí aparece uma vírgula marota aqui e o Taif de fato acerta com mais cuidado a questão agora. Ou seja, é uma questão que envolve um pouco de cálculo estequiométrico também. Então toma cuidado na hora de fazer essas coisas. Bom, eu espero que você tenha gostado. É uma aula complexa, uma aula bastante longa, mas você precisa saber lidar com todos esses nomes. Agora que você já aprendeu a lidar com esses nomes, você tem bastante exercício para fazer sobre essa matéria. Qualquer dúvida, pode contar comigo. Eu tô aqui para você. Um grande beijo. Ficamos aqui por hoje. Tchau.